Boa noite para todo mundo acompanhando o PUC TV Esportes nesta segunda-feira. Muitos assuntos a serem discutidos. Ontem mais uma rodada no Campeonato Goiano, polêmica no Clássico do Serra Dourada. A situação do Vila Nova não é nada boa até agora. E junto comigo aqui no programa hoje, os comentaristas Dante Keller e Cleison Teixeira. Tudo bem, Cleison? Boa noite. Boa noite, Pasqueta. Tudo bem? Tivemos uma rodada... Ainda bem que você está aqui hoje para falar do Tigrão, essa situação preocupante. É preocupante, muito preocupante. E se o Cleison está falando que é preocupante, é porque é, viu, Dante? Não. É porque é, viu, Dante? Não, tanto é importante, é preocupante, que você falou que nós temos vários assuntos, né? Vários assuntos. Mas um predomina. Que é o Tigrão. É esse. De novo. E participe com a gente também pelo WhatsApp Torpedo no 6296934800. 96934800. Mande o WhatsApp ou SMS ou Torpedo. Nós vamos tentar, na medida do possível, ler todas as mensagens nesse programa de hoje. Muita resenha, muita informação, gols. Após o intervalo, tudo no PUC TV Esportes. De volta com o PUC TV Esportes e já vamos mostrar os resultados do fim de semana. Campeonato Goiano, terceira rodada, tá afunilando e o campeonato está ficando emocionante. Terceira rodada do terceiro turno. Aqui na tela, por favor, no sábado, no Jonas Duarte, em Anápolis, o Grêmio Anápolis venceu por 2-0 a Aparecidense. Ontem no Serra Dourada, Goiás e Atlético empataram por 1-1. A Anapolina venceu o Goianésia por 2-0 no Jonas Duarte ontem também. E o Craque empatou por 1-1 com o Trindade. Folgaram ontem Vila Nova e Anápolis. Agora a classificação nos dois grupos. O grupo A, Goiás com 33 pontos, classificado, né, Cleison? Já classificado, inclusive com a primeira posição garantida e com vantagem se chegar à decisão do Campeonato Goiano, mesmo empatando os dois jogos da fase semifinal. O Goiás, se empatar daqui pra frente, é campeão. Ele pode perder os dois jogos restantes da fase... Aliás, o último jogo dele restante da fase de classificação. E pode empatar os dois jogos da fase semifinal. O Goiás só tem mais um jogo, né, que é contra o Craque. Ele folga na rodada. Na verdade, de agora em diante, o Goiás não precisa ganhar mais para ser campeão goiano. Exatamente. Ele pode perder um jogo e empatar 4 partidas. Ainda no grupo A, o Trindade em segundo com 20, o Atlético é terceiro, 19, o Craque é quarto com 14 e o Anápolis é quinto com 10 pontos, é zona do rebaixamento. Agora o grupo B, Anapolina classificada 21 pontos. Isso. Não pega o Goiás na semifinal. Ela não pega o Goiás por ser primeira colocada do grupo B, mesmo tendo bem menos embora pontos. Embora tenha uma chance matemática da Anapolina ficar fora, né? Não tem não, já está classificada. Nenhuma. Como primeira colocada do grupo B. Primeira do porque B. o Goianésia, que tem 18 pontos, só 5 ele vitórias. tem 2 vitórias a menos em relação à Anapolina. Tem 7. E ele tem só mais um jogo pela frente. Então ele vai chegar aos mesmos 21 pontos da Anapolina, só que com uma vitória a menos. O Goianésia é segundo com 18, a Aparecidense é a terceira colocada com 14 e o Grêmio Anápolis é o quarto com 11. O Vila Nova é zona do rebaixamento com 5 pontos. 10 pontos. 10 pontos, perdão. Antes da análise do Cleison, esses 5 pontos, é que eu fiquei olhando o quinto ali. Antes da análise do Cleison sobre a briga para classificar e a briga para não cair, vamos com as duas próximas rodadas no Campeonato Goiano. No fim de semana, Aparecidense e Vila, sábado. Isso gerou até uma discussão, tinha que ser no domingo, porque vale luta contra o rebaixamento pelos dois times, mas por enquanto mantido para sábado. Aí a gente vai ver o trabalho de bastidor da diretoria do Vila Nova. Ou ela passa o jogo para o domingo, ou ela puxa os jogos que interessam para o sábado também. Mas até agora, até 6 e pouquinho, nada da federação alterar. No domingo, Atlético e Craque, Serra Dourada às 4 horas. Também no domingo, Trindade e Anápolis às 4 horas no Abrão Manuel da Costa e aí no Jonas Duarte, Grêmio Anápolis e Anapolina às 4 da tarde. Cleison, até pro Dante comentar daqui a pouquinho também. Brigam por 2 vagas, Trindade, Atlético e Goianésia. E Goianésia. Para classificar. Para classificar. Com chances matemáticas também, nós temos o Craque e a Aparecidense, apenas com chances matemáticas. São improváveis as classificações. Bem pequenas, porque os dois podem chegar a 20 pontos. Nesse caso, o Trindade se classificaria. Aí ficariam Craque e Aparecidense, hipoteticamente falando, brigando por uma vaga. Porque eles poderiam chegar a 20 pontos, né? E aí, nesse caso, quem dançaria seria o Atlético.
A confusão que eu fiz é o Trindade que ainda não está classificado. Exatamente. Está, Ainda né? não está Depende classificado. do Goianésia. Isso. Agora o Trindade depende só dele. vencendo o jogo dele, ele estará classificado. E para não cair, Cleison, a Aparecidense e o Craque ainda estão na briga para não cair. É a situação. Eles têm chances de classificação pequenas e têm risco de rebaixamento. Real, mas não tão grande assim quanto Anápolis, Vila Nova e o Grêmio Anápolis. Aí a pergunta que não quer calar. O torcedor do Vila agoniado. É ou não é, Dante? Não, o torcedor agoniado você imagina no segundo jogo, né? Então. Se precisar dele, né? O Vila vencendo o primeiro jogo Contra a Aparecidense, ele está livre. Não, ele vai Ainda levar não. para a última rodada ainda essa permanência. Para a gente resumir, o que o Vila precisa para não cair, Cleison? Bom, o Vila automaticamente ele vai ter o confronto direto contra o Grêmio Anápolis. Pensando exclusivamente nesse confronto direto, o Vila poderia descartar o resultado contra a Aparecidense desde que o Anápolis não vencesse o Trindade, né? Empatasse ou perdesse a partida para o Trindade e o Grêmio Anápolis da mesma forma não vencesse a Aparecidense, porque não vencesse pode ser a Anapolina. Um ou outro, não. Se o Grêmio Anápolis não pode ser um. Tem os dois. Tem que ser os dois, porque até o Anápolis no caso, pode ser porque o Anápolis na última rodada ele tem um confronto com o Atlético deve precisar do resultado também, né? Mas para o Vila depender apenas dele, o Vila tem que torcer contra o Anápolis diante do Trindade, até uma derrota do Anápolis, caso o Vila perca para a Aparecidense, e que o Grêmio não vença a Anapolina. Aí serve até o empate, porque aí o Vila tem um confronto direto, o Vila vencendo o Grêmio, o Vila fica na frente do Grêmio, mesmo com o Anápolis vencendo, o Vila tem uma vitória a mais. Com o Anápolis é mais viável, porque ele enfrenta uma equipe que está no páreo para classificar. Sim, agora, que é o Atlético. já o Grêmio Anápolis, vai jogar contra a Anapolina. Anapolina despedaçada. Despedaçada sim. Sem 8 titulares. Só que a Anapolina que não tá nem aí com a paçoca e que quer rebaixar o Anápolis. Tem esse detalhe também que as pessoas esquecem. Só que outro detalhe também que tem que lembrar é que a Anapolina, ela já está classificada como primeira do grupo B, mas ela não tem pontos suficientes. Vai que acontece uma zebra, vamos supor, o Goiás pega o Atlético e é eliminado na fase semifinal. Entendi. A Anapolina tem condições de ter a melhor campanha, então ela vai precisar dessa vitória para ela passar pela semifinal e chegar à decisão tendo a vantagem de decidir em casa e de jogar por 2 empates. Então, se a Anapolina... Então, para a Anapolina se não tiver o esforço que estão deixando transparecer que pode não ter, é prejudicial para a Anapolina. Para a Anapolina, porque se ela de repente chega à decisão do Campeonato Goiano, uma derrota para o Grêmio Anápolis pode significar a perda da vantagem. Se ela chegar, por exemplo, a decidir contra um Atlético ou até mesmo contra... A Anapolina ela não enfrenta o Goiás. Não enfrenta, porque ela foi a primeira do grupo. Primeiro não enfrenta primeiro. E aí eu te pergunto, o Vila pode cair na próxima rodada? Pode. O que pode precisa? O que tem que acontecer para o Vila Nova ser rebaixado na próxima rodada? Uma derrota do Vila e uma vitória do Grêmio contra a Anapolina. Não precisa do Craque. O Craque já tem 14. É porque o Vila tem 10, só chegaria a 13. Tanto o Craque quanto a Aparecidense estão com 14 pontos. Meu amigo, a situação não é fácil, não. Não, complicado. Sábado, Aníbal Batista Toledo, de você no ano passado. Aqueles remedinhos de pôr embaixo da língua. Mas aí Isordil, né? O Homem Sabag usava, né? Isordil. Não é só pra torcida não, viu? Pra nego da imprensa, eu vou te contar, vai precisar levar uma caixa de Pasqueto, mas eu lembro dessas contas suas, não sei se foi no ano passado, ou foi no Brasileiro, aqueles rebaixamentos do Atlético, a possibilidade de rebaixamento. Mas esse Pasquetinho fazia conta. E eu não dou conta, ainda bem que tem um Cleison aqui, senão a gente tava enrolado. Agora, na prática, Dante, o risco do Vila é real. Não tem como, Não, né? claro que é real. O Vila Nova, eu insisto em dizer que o defeito da diretoria foi a falta de experiência, de não saber que futebol, a coisa precisa de um tempo para se ter entrosamento, os próprios jogadores se ambientarem, para a torcida acostumar com o jogador, com tudo. E deixaram tudo para a última hora, achando que vinha milagre por aí, contratando jogador que já não era mais em condições. E no mais, deixar para a última hora para contratar. No mais, o Vila, eu acho que ele vem trabalhando de uma maneira regular, que é não trazer caminhões de jogadores e trazer técnico de qualidade. O Vila menos contratou 15 esse ano apenas. Pois é, e é muito. E toda vez que eu ouço alguém tocando nesse assunto do Vila, precisaria de tempo, tem que entender que um time precisa de entrosamento, porque a gente já escutou muito isso e isso é fato.
Eu me lembro do próprio Pasquetto, quando eu falei aqui no ano passado. Lembra que eu falei que o Vila teria uma vantagem de 2 meses com relação aos seus arquirrivais? Aí, nesse caso, Atlético e Goiás, porque o Vila terminou a Série C antes. E aí antes. eu falei o quê? E aí você falou assim, não, porque eu tô falando, esse é o problema do Vila. Daqui a pouquinho falaremos muito do Vila, tem a matéria com a Luciana Vitorino. Deixa eu só colocar, dentro desse aspecto aqui... Da classificação. Da classificação, que eu acho que o jogo do Vila Nova é contra a Aparecidense. Se o Vila não aproveitar, o que vem na sequência, Cleiton? Grêmio Anápolis. Vem um desespero, Exatamente. vem uma desestrutura dentro do clube, jogadores que pode não ter nada com a coisa, acaba tendo, porque quem chegou agora, de repente, não tem nada com o negócio. Já chegaram, pois é. Os reforços chegaram nessa situação. E acaba não tendo, mas acaba tendo também, porque, afinal de contas, já tem 3 jogos que eles estão aí. Então, é um problema ficar para o último jogo, eu acho que aí a coisa pode complicar. E tem prêmio para não cair. Mas daqui a pouquinho a gente volta a falar do Vila Nova. Mas agora vamos com as informações do jogo de ontem. A reportagem do Humberto Castro, clássico no Serra Dourada. Goiás e Atlético empataram por 1-1. Goiás e Atlético, nos 39 anos do Serra Dourada. O Dragão brigando pela classificação começa em cima. Fábio Lima cobra falta e assusta o goleiro Renan. Tabela Eric e Clayton Salles. E antes da finalização, Léo coloca para escanteio. Fábio Lima recebe de Thiago Feltre e finaliza. No desvio, a bola quase entra. Eric recebe na grande área e não consegue finalizar. O atacante esmeraldino ficou pedindo pênalti. Na sequência, o Atlético marca com Júnior Viçosa. O árbitro anula, assinalando impedimento do atacante. Segundo tempo, Davi cobra falta. Pedro Henrique desvia para boa defesa de Márcio. Pedro Bambu fica com a sobra depois do cruzamento e bate no canto. A bola toca na trave. Jorginho recebe na área, deixa Lima no chão e depois é derrubado. Derrubado ou se jogou? Dúvida? Não para o árbitro Roberto Giovanni, que marcou o pênalti. Na cobrança, categoria do goleiro Márcio no canto esquerdo de Renan. Atlético 1-0. O Wellington Júnior tem a chance do empate e chuta rasteiro. Márcio faz boa defesa. Thiago Real lança Thiago Mendes. É derrubado. Roberto Giovanni marca mais um pênalti. Na cobrança, Clayton Salles. Márcio vai no canto certo e pega. O árbitro marca mais um pênalti. No lance seguinte, quando Wellington Júnior é derrubado na área. O batedor agora é Lima. Márcio ainda toca na bola, mas não evita o gol de empate. Final Goiás 1, Atlético 1. A gente não costuma ver jogos com 3 pênaltis, né? Hoje foi nesse aspecto um jogo atípico, porque aconteceram essas jogadas e na visão do árbitro os pênaltis foram marcados e acabou que no final da partida a gente saiu com um resultado amargo pela vantagem que tínhamos, mas que nos coloca, eu acho, mais uma vez em condição de brigar pelo campeonato. Peraí, o pessoal do Atlético reclamou da arbitragem? Eu não vou nem responder isso aí, eu acho que eles estão sendo irônicos, não é possível, eles não estão falando sério. Então eu não vou nem falar um negócio desse. Pelo amor de Deus, o cara do Atlético reclamou da arbitragem hoje, é melhor nem falar nada de arbitragem, nem nada não, porque vai ficar ruim. E com relação aos pênaltis, o pênalti do lado de cá estava um pouquinho longe de mim, eu não vi. Agora, o outro pênalti eu achei que não foi, agora não adianta, né? Ele já deu, já bateu, já fez o gol. Né? E não adianta a gente falar agora, né? O Claudinei em tom de ironia. E ele citou os pênaltis. Vamos dar uma olhada já nos lances polêmicos do jogo ontem, a arbitragem do Roberto Giovanni, do Claudinei? Falaremos também dele, mas para não perder o fio da meada aqui com relação aos pênaltis. Eu não quero esquecer dessa frase dele. Esse é o primeiro, Dante. Foi ou não, Dante? Brincadeira, piada sem graça. Jorginho tropeça, né? Não, tropeça não. Ele força um tropeção. Ele força, enfia o pé de baixo e se joga. Ela quer ver? Olha lá, ó. Ele, na verdade, foi. Ele na verdade, ganharia um Oscar se ele tivesse concorrendo nessa na semana passada. Esse não foi. Vamos ao próximo lance polêmico, por favor. Próximo lance, pra gente dar mais uma olhada. Esse do Jorginho não foi. Olha o pênalti que marca. Meu Deus do céu, esse aí também foi ridículo.
Nada, né? Nada. Não, nada não, porque nem nadar ele não sabe, porque caiu de banda, de costas. Se ele cair de frente, ele podia nadar de peito, né? De costas, mas de banda eu nunca vi nada E de o banda. Bambu recebeu amarelo. Foi o pênalti que o Clayton Salles bateu. Exato. E o Márcio pegou. E aí o outro pênalti. Olha lá, ó. Acerta o joelho dele, né? Do Wellington Júnior, o Arthur. Aí o Vai, Arthur acerta. aí foi neném demais, né? E o que arremata esse lance, viu, Cleison? É que no fim do jogo, ainda Se no bem gramado... que ele acertou... Mas ele deu uma valorizadinha. É. Mas acertou. O Márcio falou, não, eu tava vendo, o nosso zagueiro foi afoito, foi pênalti. O Márcio, consciente. Sim, Goleiro ele pode do falar, Atlético. mas essa televisão é diferente. Agora, a arbitragem do Roberto Giovanni foi péssima, né? Desastrosa, né? Desastrosa. Muitas vezes a comunicação que está acontecendo, ela ajuda o árbitro quando ela acontece ali dentro. Mas a gente sabe que muitas vezes vem informação externa. A informação chega para o quarto árbitro, que repassa para o auxiliar. Que já é uma informação que vem da televisão. Exatamente, que vem da televisão. Então, o que acontece? Para mim, o Roberto Giovanni só marcou esse pênalti em cima do Thiago Mendes, porque ele já sabia que ele tinha errado feio no pênalti pro Atlético. Ô, Dante, o resultado foi normal? Eu diria, foi normal. O resultado foi normal. Eu diria que Olha, o que você estava falando? Do Roberto Giovanni. Do Roberto Você Giovanni, queria a falar comunicação. do Claudinei Oliveira A também. comunicação, ela está errada, Cleison, desde o momento em que não estão sendo escalados os melhores árbitros. Exatamente. E não me venha com esse negócio de que, Tá preservando que o pro departamento de árbitros não tem nada a ver com a federação. Não me venha com essa conversa. E que esse negócio de Tribunal de Justiça Desportiva não tem nada a ver com a federação. Não me venha com essa conversa. É para não ter, né? Não é para não ter, mas pra não tem. ter. Tem e tem. Claro que tem. Ninguém é otário, né? E aí, o melhor árbitro não apita, apitou em Anápolis 3 vezes seguidas. O que chama atenção, É né? o cara Só que foi o apita os melhor do jogos Brasil, importantes de Anápolis. porque estão com ciúme do cara. Ciúme de homem, eles pegam mal, né, gente? O jogo em si, em Dante. O jogo em si foi um jogo ruim no primeiro tempo, onde o segundo tempo o Atlético conseguiu aquele gol de um pênalti que realmente não foi. E o Goiás teve que reagir, o jogo melhorou um pouquinho. Quando já também recebeu a ajuda de um pênalti que também não foi. Esse foi perdido, inclusive, né? Então, e já o último pênalti foi normal. Então o Goiás reagiu diante de um pênalti, fez um resultado ficar justo no final, mas que o Atlético mostrou que é uma equipe que está no páreo, que pode jogar de igual para igual, ou pelo menos chega próximo. Eu deixo a pergunta para você, Cleison. Mais do que mostrar que o Atlético melhorou, o jogo mostrou fragilidade do Goiás também ou não? Eu até acho que o jogo não foi melhor, muito mais em função do Goiás. O Goiás, ele já, sabendo da situação dele, já classificado, já sabia que tinha a primeira posição garantida, tinha vantagem na semifinal e para uma possível decisão. O Goiás entrou naquele jogo para tentar segurar e explorar os erros do Atlético, para deixar o Atlético nervoso. Porque sabia que o Goiás precisava do resultado e por isso o jogo no primeiro tempo foi ruim. E o Atlético, por sua vez, não quis dar oportunidade para o Goiás. Então o Goiás ficava assim, se você me atacar, eu te contra-ataque. O Atlético, eu não vou te dar o contra-ataque. Ficou aquele jogo ruim no primeiro tempo. Mas vamos levar em consideração uma coisa que é até bom que você pode explicar pra gente. Os jogos do Goiás, quais foram decididos no final da partida? Vixe, muitos jogos do Goiás. O Goiás decidiu, o Goiás decidiu quase todos os jogos nos finais das partidas. É a perna, né? Não, é o esquema que o Claudinei está empregando e ele deixou claro na entrevista, só não entendeu quem não quis. Ele deixou claro que eu não posso deixar meus jogadores sem gás no final do jogo. Exato. Ele deixou claro, o Goiás tem esse esquema de jogo. O Goiás não joga bem no primeiro tempo de quase todos os jogos. O Goiás não e se o Goiás joga pra cima reage dos a partir dos 15, 20, até a partir da segunda metade do segundo tempo. Isso é verdade. No jogo contra o Trindade, o que me chamou a atenção foi essa situação. O Goiás matou no segundo tempo. Eu até estava comentando esse jogo e eu disse, falei, olha, o Goiás, o que chama a atenção é que o Goiás é um time sem pressa. O Goiás, ele toca a bola, ele espera, o Goiás não foge do esquema dele. Ele toca a bola, até aparecer a oportunidade, ele faz um gol, o adversário vai pra cima e aí fica o jogo bom pro Goiás. É onde o Goiás deita e rola, conseguiu algumas goleadas dessa forma. Então ontem foi dessa maneira. O Atlético fez o primeiro gol, depois que o Atlético fez o gol,
O Atlético, para mim, ainda apresenta fragilidades. O Atlético, para mim, ainda não é uma equipe preparada para enfrentar de igual para igual a equipe do Goiás. E o Goiás, na reta final do segundo tempo, foi muito melhor, muito superior. O empate até acabou sendo um resultado justo. É isso aí. Claudinei, que Vamos pro naquela intervalo? entrevista. Naquela entrevista. Claudinei Oliveira. Aquela que ele começou falando, vem que o atleta tá reclamando da arbitragem. Mas por quê? Não pode não, Claudinei? Não pode reclamar? Mesmo estando errado, pode, né? Não é mesmo estando errado. O choro é livre, né, Dante? Teve pênalti ali que O choro é livre. contra Pênalti o pro Goiás Goiás, que não foi. contra o Atlético, que não que foi marcado. Por que não pode? Reclamar faz parte do futebol. Não, e outra coisa, teve pênalti contra o Atlético que foi marcado e não foi pênalti. Por que ele não pode reclamar? Só você que pode, Claudinei? É isso aí. Daqui a pouquinho a gente volta com outros gols. Daqui a pouco tem o Vila Nova também, a sequência do PUC TV Esportes. É isso aí, voltamos com o PUC TV Esportes aqui na PUC TV. Daqui a pouquinho tudo do Vila, hein? Por enquanto eu leio algumas mensagens aqui, Dante. E ontem bombou o WhatsApp, hein, Dante? Poxa. 96934800. Você pode mandar o WhatsApp ou então mandar uma mensagem normal se não tiver internet. Porque o WhatsApp você precisa da internet. Não seria bom o Vila cair para voltar mais forte? Quando ele caiu em 2000, voltou em 2001. Não, ele voltou em 2000 mesmo, no segundo semestre. E acabou sendo campeão. Por favor, leiam minha mensagem. É o João Miguel de Trindade. Eu sou meio contra isso aí, de cair e voltar melhor. Acho que dá pra ficar melhor onde você tá ali bem. Eu acho que vale muito mais o susto, né? O susto e de repente você arrumar a casa, aquela situação, susto, né? Você leva aquele susto, aí você vai lá, arruma a casa. Mas o Vila já tomou esse susto no ano passado. Mas né? o Vila, se ele cair pra melhorar, ele não vai melhorar, não. Melhora nada. Porque tempo de trabalhar esse povo aí teve. 2 meses, Tempo né, Cleiton? tem, poderia ser um pouco mais maleável na hora de escolher jogadores, na hora de não ter uma ideia radical. Eu não sei se vai adiantar muito cair, não. Acho que se cair, vai ficar. Um outro torcedor aqui manda o recado. Garfaram Goiás, o Atlético não tinha condição nenhuma de fazer gol se não fosse de pênalti. E mais uma mensagem aqui, ó. Pasqueto, mande um abraço pro meu irmão Bruno Manzan e pro meu pai João, que são esmeraldinos fanáticos. Eles estão ligados na PUC TV, no PUC TV Esportes. O Goiás pode pôr só os reservas na fase final que será campeão. Os reservas são melhores que os titulares. João Manzan, torcedor do Goiás. Calma, João, calma. Só reservas não. Se fosse Manzi... Seria lá de eu Senador ia... Canedo. Não, porque o Leonardo Manzi, ex-Vila. Leonardo, bom, hein? gente boa. Jogou no Santos. Isso. Jogou no Santos. No futebol alemão por uns 5 anos. Um jogador estilo Serginho Chulapo. Exato. Espetacular, E gente grande boa. amigo. Vamos lá então com as imagens da vitória da Anapolina ontem sobre o Goianésia 2-0. Vitória que classificou a Anapolina. Primeiro gol foi do Fabrício mesmo, viu, Dante? Ele cortou o cabelo. O cara corta o cabelo, você não conhece ele mais, Conheço Pasqueto? não, eu reparo é cabelo de mulher, de homem eu não reparo. Por quê? O que aconteceu? Qual foi a polêmica? E pra mim ele tava que ele muito achou que era grande um para ser o loirinho que tava Fabrício. lá. Não, E o mas- segundo volante, Renato Xavier. Cleison, que teve de gente ontem aqui nas mensagens, sugerindo o Renato Xavier pro Vila Nova na Série B. Você acha que dá conta? O problema do Renato Xavier é que futebol ele tem. Ele tem futebol para jogar no Vila, no próprio Atlético. O problema dele é o extracampo dele, né? O extracampo dele é que complica um pouco. Ele precisa teve no melhorar essa Atlético e não cabeça ficou. dele. Quando que ele Exato. teve no Atlético? Quando o Atlético subiu em 2008 para a Série A. É? Exato, 2009. Uma pergunta, o que é mais surpreendente, o Vila brigando para não cair ou a Anapolina já classificada, time que tá sem dinheiro, não treina em Anápolis, treina em Corumbá porque não tem onde treinar Não, em é a Anápolis. única surpresa, é ela. Então, O Vila brigando para não cair não Pra é mim, o surpresa, Vila não? surpresa. Pra mim, o Vila brigando Não, pra não não é cair é possível. surpresa. é surpresa? Mas então todo ano você tem surpresa. Uma surpresa, não, sim, mas eu tô falando assim, pra esse ano, o começo do Vila Nova, apesar de eu não Apesar de imaginar que o Vila ia desmontarem o fazer, time, exatamente, o Vila foi, se você pegar o Vila daquele sei se é- começo, não sei se é daquele porque- começo que o Vila somou 9 pontos no primeiro, olha pra você ver, o Vila no primeiro turno, o Vila fez 9 pontos. Tinha melhor O Vila defesa. passou um turno inteiro, quase 2 turnos inteiros com apenas 1 ponto. O Vila fez 1 ponto no terceiro turno, no segundo turno, e agora no terceiro o turno Vila fez tem nenhum ponto. 7 jogos sem vencer, são 6 derrotas Eu não seguidas. estava aqui em Goiânia quando começou o campeonato e eu não vi as contratações do Vila. Então eu assim, meio que imaginando que o Vila Nova, ele ia contratar, foi mais ou menos depois que eu cheguei, depois da segunda
terceira rodada por aí. Ah, o Vila que eu começou imaginando com que o Vila. problema. Ah, não, o Vila já contratou fulano, ciclano. Mas você tá vendo, a gente pelo vai e amor de volta, a Deus. gente volta no Tigrão. É. Não tem jeito. E a Só Bandeiras é a marca que Eu acho que você valoriza... gosta. Hã? Você gosta do Tigrão. Eu gosto. A Só Bandeiras é a marca que valoriza o futebol goiano e as empresas do nosso estado. A Só Bandeiras está presente nos estádios, nas torcidas, nas confraternizações, na paixão do brasileiro, no sonho do goiano. A Só Bandeiras personaliza bandeiras para o seu evento e para o seu negócio. A Só Bandeiras também cuida da comunicação visual da sua empresa. Ligue 3278-0018 e levante a bandeira dos bons negócios. Quem gosta do Vila é o Essival, proprietário da Só Bandeiras. Agora vamos com as imagens de craque Trindade. Empate por 1-1 no Genervino da Fonseca. Foi pênalti ou não, Dante, no jogador do craque? Esse lance aí? Isso. Sim, não teve nem falta. O Nino Guerreiro bateu e fez 1-0. Foi pênalti, Cleison? Não, pra mim não. 1-0 craque. E depois o Walter Minhoca, veterano, fez de falta pro Trindade. O Trindade, se ganha ontem, classifica, né, Cleison? Se ganhasse ontem, estaria classificado. Mas não deu pra ele, né? Exatamente. A Napolina, com a vitória dela ontem diante do Goianésia, chegou um momento em que poderia se classificar o Atlético estava se classificando até E o o Trindade. finalzinho. E se o Trindade vencesse, também estaria se classificando. O Atlético. O Atlético estaria se classificando, se Exato. tivesse vencido o Goiás, ou melhor, teria se Não. classificado. E o Trindade, se tivesse vencido o Craque, também se classificaria. O Atlético estaria se classificando se tivesse vencido. Exatamente. Como empatou, não se Como classificou. empatou, não se classificou. Exatamente. Ele estava vencendo o Goiás, estava se classificando E justamente teve em um função da momento vitória da ontem Napolina. que quase que garantiram Goiás, Anapolina e Trindade. Exatamente. 3, e menos o O Atlético. Goiás já estava, né? É. Não, o Goiás já estava. Goiás, Anapolina e Trindade. Não, porque o Goiás já estava. O Atlético é que estava garantindo, porque o Atlético estava ganhando o Goiás. Se o Atlético tivesse vencido o Não, é Goiás que ontem, ele já estaria eu cheguei a ver um campeonato com 1 da capital e 3 do interior. Mas, Não. mas pelo jeito não vai ser assim mais, né? Eu cheguei a. O Atlético vai, Em um né? momento, O Atlético eu cheguei a ver essa possibilidade. Mas pra mim não vai ter surpresa, não. Atlético e Trindade. É Aqui, só ó. definir quem vai ficar em segundo e terceiro nesse Para grupo. ver quem corre do Goiás. É. Vamos aqui com os gols de sábado, Grêmio, Anápolis e Aparecidense. Esse Grêmio, Anápolis, não sei não, hein? 2-0 na Aparecidense, o primeiro gol foi do Christian, recebeu, que finta, hein? Zagueirão da Aparecidense. Ele não pisou na bola, Tá não? procurando até Eu agora. achei que ele quis pisar na Não, bola ele ali. cortou, mas deu uma Ele cortou, pisadinha mas É nela, quase né? que ele anda em cima da bola. E aí o segundo gol foi do Américo. Daqui a pouco vai passar o São gol os desse. melhores Agora- momentos do jogo. O Grêmio Anápolis já teve vários assim, lampejos de bons momentos no campeonato. Venceu o Atlético lá, Foi difícil para o Goiás no início do jogo. lá Ele- foi 4-1, o Goiás fez os gols no finzinho. No último minuto o Goiás fez Exatamente. 3. Nos últimos minutos o Goiás fez 3. Isso. Tava perdendo de 1-0. Foi exatamente. Esse é o segundo gol do Grêmio Anápolis, o gol do Américo. Américo. 2-0 na Aparecidense. E a Aparecidense, hein, Cleison? Fez a maioria cair do cavalo. Quando Fez ganhou mesmo. do Atlético na primeira rodada, é o melhor time do interior, é o time mais preparado. Virou ainda uma acho, lambança, eu ainda trocou acho. de Depois técnico. teve um empate com o Goiás. Eu até imaginava que a Aparecidense ficaria com a. No com a- segundo com a turno, vaga. né? O empate no segundo turno, segundo lá que ela turno. tava Sabe o que ganhando. eu ainda acho, Cleiton? É uma coisa que a gente viveu muito, o Cleiton lembra, numa época em que os times do interior tinham aquele negócio de esperteza e velhacaria. Exatamente. Eu vejo a Aparecidense meio assim que querendo ser esperto do interior, sabe o que é? Aqui uma pergunta pra você, Dante, ó. Por que o Wilton Pereira Sampaio não apita clássico? Eduardo Lopes. Ciúme, o povo Tem tá que com ciúme perguntar dele. pro Coronel Mota, né? Não, que comanda a pode arbitragem. perguntar pra mim mesmo. Então, o povo tá com ciúme dele porque ele foi o melhor do Brasil no ano passado e agora eles estão com ciúme, estão querendo ciúme de homem. Judiaram com o Dragão, Eta Juizinho, Carlito Dominiense, do setor Novo Horizonte. A opinião do Carlito, deve torcer pro Atlético, né? Carlito? O Carlito. Judiaram Carlito do tem- Atlético ontem ou não? Não, Nada, né? judiar dos dois times. Judiar do jogo, né? Judiar do futebol. É judiar da gente. Judiar de Gosta nós. do bom espetáculo, do jogo limpo, né? Atlético e Goiás, 9 jogos e 9 empates. E os Mochés sempre correndo atrás. Fábio do Parque Trindade. Não são 7 empates, não? 7 sete consecutivos. consecutivos, Isso, né? exatamente. É. 7 empates No ano consecutivos. passado o Goiás foi campeão sem vencer o Atlético. Foi. Não foi? Nos dois últimos anos.
O Goiás foi campeão nas finais sem vencer o Atlético. Empatou os 2 jogos de 2012 e os 2 jogos de 2013. A vantagem fez a diferença. Vamos lá com imagens agora, imagens nacionais. Ontem no Pacaembu, um clássico bom, Corinthians e São Paulo. 3-2 para o São Paulo. O São Paulo fez 5 gols no jogo, né, Dante? Só deu São 5 Paulo, gols, mas o que bonito mesmo foi o do Ganso, né? Um golaço do Ganso, né? Que Ganso, rapaz. 3-2. Já me enganou muitas vezes esse caboclo. Os gols do São Paulo marcados pelo Ganso, pelo Luiz Fabiano e pelo Rodrigo Caio. Olha o golaço do Ganso. E os gols do Corinthians, 2 contra do zagueiro Antônio Carlos, ex-atlético aqui. Ele marcou 2. Foram os 2 gols do Corinthians, ao segundo aí. Eu tinha visto um. Tem condição? Situação desse rapaz, hein? E esse Antônio Carlos... Mas é bom um dos zagueiro. melhores zagueiros que passaram por aqui. Olha para você ter uma ideia, o Atlético, quando subiu para a Série A, a zaga do Atlético estava em campo ontem nesse jogo. Gil e Antônio Carlos. Gil e Antônio Carlos. Só que ontem em lados opostos, né? Em lados opostos. O Atlético tinha um timaço, essa O Gil zaga era que de saiu, respeito. aquele que teve no Cruzeiro. O Gil que veio para o Atlético, Depois do foi pro Americano Cruzeiro. de Campos. Depois foi pro Cruzeiro. Trazido- Aquele negócio do patrocinador. Isso, trazido pelo Sérgio Alexandre, que foi técnico do Atlético. Aí jogou aqui no Atlético, subiu o time da C para B, da B para A, foi pro Cruzeiro, depois foi pro Valenciennes da França e agora tá no E Corinthians. o Antônio Carlos veio para o Atlético do Atlético Paranaense. Do Atlético Do Paranaense Atlético ou do Paranaense, Fluminense? não, do Atlético Paranaense para o Atlético. Depois que ele foi pro Fluminense. Depois ele foi pro exatamente. Fluminense É. e agora tá no São Paulo. Joga demais esse Antônio Carlos. Na verdade, não foi o Fluminense, foi pro Botafogo. Pro Botafogo. Botafogo. Agora as imagens do Flamengo contra o Botafogo ontem. 2-0, o Flamengo foi campeão da Taça Guanabara. E eu vou te contar um negócio, viu, Cleison? Você que é flamenguista, pra mim nem tava valendo Taça Guanabara, assim, porque antes tinha final, resenha, cornetagem, gols do Gabriel e do Léo. É porque esse e agora ano, ficou um negócio xoxo. em vários campeonatos, né, nós tivemos mudança em função da Copa do Mundo. Então o regulamento do Carioca esse ano, ele foi alterado, né? Os times se enfrentam, todos se enfrentam, são 16 equipes, são 15 rodadas, portanto, os 4 primeiros fazem semifinal. Primeiro contra o quarto, segundo contra o terceiro, jogo único, até decisão em partida única. E aí o time que somasse o maior número de pontos, fosse o primeiro colocado dessa fase de classificação, conquistaria a Taça Guanabara. E você sabe que para mim, antes desse negócio de pontos corridos, campeão por pontos corridos... Você gosta, Dante? Gosto muito. Gosto da justiça. Antes disso, que nem se cogitava esse negócio de pontos corridos, eu acreditava mais, por exemplo, no campeão do primeiro com o campeão do segundo. Mas a fórmula que toda a vida mais me agradou foi a fórmula do Rio de Janeiro, a fórmula do Campeonato Carioca, onde tinha o campeão do primeiro, o campeão do segundo, e se alguém na soma dos 2 turnos não tivesse sido campeão e tivesse feito mais pontos que todo mundo, também iria para Aí era o caso do super campeão que tinha, você lembra? Exatamente. É o super campeão. A O campeão do decisão primeiro, atrai campeão muito, do né? segundo e um que se fizesse maior Era número um de pontos triangular, né? e não fosse nenhum dos dois, iria para aquele campeonato com o super campeão. É bem legal a final. E a Taça Guanabara é um negócio especial. Você cria Pena uma que esse ano tradição, né? acabaram com ela. Você forma uma tradição, porque a Taça Guanabara passou a ser tradição. Mesmo alterando o sistema de disputa esse ano do Campeonato Carioca, eles mantiveram a Taça Guanabara. Não Porque pode tirar, ela né? dá prestígio, é uma competição que Mas os clubes assim, disputam ela e contam. ficou esvaziada por causa da Copa do Mundo. Vamos para o último intervalo e na volta, tudo do Vila Nova. Vamos dar moral também para o torcedor, mostrar fotos dos torcedores que mandaram pelo WhatsApp. Aliás, coloque aí, por favor, na tela o número do nosso WhatsApp, 62 9693 4800. 9693 4800. Após os comerciais também tem o Vila Nova, situação não é nada fácil e a Luciana Vitorino esteve hoje à tarde no Onésio Brasileiro Alvarenga. Voltamos aqui na PUC TV com o PUC TV Esportes. Daqui a pouquinho tudo do Vila Nova. E muitas mensagens, viu, gente? Um beijo pro meu pai, pra Iracema, pro Léo. O pessoal tá nos assistindo, Fala viu, o nome do Dante? seu pai, Pasquete, por Júlio, torcedor do Goiás e do Palmeiras. Acho que o Meu Trindade... colega, né? Foi meu colega. Não, meu sogro foi seu seu colega sogro. lá na gráfica do CERN. Que Bom. também chama Júlio, meu sogro. Bom. E ele falou seu apelido, eu posso falar aqui? O que? Boi, baleia? Boi. Boi lá, era boi. Dante Já fui baleia, boi, mas também eu já fui chamado de leão, por causa do leão, goleiro do Palmeiras. Por causa do cabelo? Não, as pernas. Boa as belas noite. coxas. Aqui, ó.
Boa noite, quero pedir uma bênção pela minha saúde. Farei um exame amanhã, estou muito ansiosa. Rezem por mim, Gláucia. Ô, Gláucia. Ô, Gláucia, tudo de bom, que Tudo é de isso, bom querida? Ô, Gláucia. Tudo pô, de bom pra você. De todo o coração. Um aqui que mandou você- uma mensagem, ó. Que você seja realmente bem sucedida na cirurgia. E será. E será, e será. certeza. Pode ter certeza que nós vamos estar orando. Um aqui mandou uma mensagem, teste. O que você achou dessa? Teste? Boa. Tá testado, tá tudo ok. Tá O ok. número é esse mesmo. O André Isaac também mandou uma mensagem. O programa tá show. Obrigado, viu, André? Vindo de você, interessa muito pra gente. Só falta a mensagem do professor Eduardo. Boa noite, Goiás rumo ao tri. Meu nome é Jean. Final do Campeonato Goiano, Goiás e Anapolina. Rapaz, não para de E chegar eu diria- mensagem aqui. Não pode atrapalhar o Pasqueto ler as mensagens, né? Só mais uma aqui, ó. Pra gente chamar aqui as fotos. Pasqueto, também sou palmeirense, gostaria de saber o que vocês acham. Trindade ou Atlético em segundo do grupo? Eu acho que dá Atlético. E aí, Dante? Olha, o Trindade é a surpresa para mim do campeonato. O Trindade para mim é a surpresa do campeonato. E o Atlético é. Tanto faz aí. No caso vejo. o Trindade só tem mais um jogo. O Atlético tem 2 jogos. O É, Atlético tem craque e tem então Anápolis. fica Craque aqui e o Anápolis essa lá. possibilidade. Mais uma mensagem aqui, ó. Pasqueto, gostaria de saber onde estão os defensores do bala na agulha. Bala na agulha é o Niltinho lá no Vila que disse que tinha bala na agulha enquanto os outros não tinham. Esse povo acho que tá me Quando o provocando. Guto criou a oposição, apareceu um monte de gente criticando o mesmo, principalmente a crônica esportiva, Giovanni Rocha. Aí eles não queriam Da que minha parte eu tô criticasse. tranquilo, viu, Giovanni? Porque eu sou aberto à democracia. É. Acho que o Guto achava à época que o Guto deveria concorrer às eleições. Só que o Guto mesmo desistiu. Ele mesmo Pois desistiu de última e hora. outra coisa, ele desistiu por quê? É porque nós falamos que era oportunismo, e não era oportunismo pegar uma diretoria que tinha acabado de ser bem sucedida, naquele momento ali, ou ele estava querendo era só compor, porque muita gente candidata para achar um lugarzinho ali na chapa e fazer parte do bolo. Talvez fosse isso, né? Eu era contra a volta dessa diretoria, mas depois que eles voltaram, que fizeram o trabalho que fizeram no Campeonato Brasileiro, eu não posso ser desmontaram tudo. contra, eu não posso ser contra. Eles fizeram um bom trabalho. Então eu era contra antes, depois tá aí para que ser contra? Para ficar instigando, para ficar arrumando. Não, eu tenho que torcer a favor, a partir do momento que tá aí, eu entendo assim. Aqui, ó, vamos dar moral também pro torcedor. Você pode, pelo WhatsApp, mandar fotos e a gente vai colocá-las aqui no ar. A primeira delas, do bebezinho Emanuel. Vamos lá? Olha o Emanuel, que gracinha. Aí sabe até para quem torceu, o Emanuelzinho. O pai dele é o Dante. O pai dele é o Osmair, Osmair. Vila Novense. Aí o Emanuel, que coisa linda. Bonito. Macacãozinho do Manuelzinho, vou falar uma coisa pra você. Ei, manezinho. Ó, eu até acho bonito ver você assim, mas o que você vai sofrer, eu posso te falar. Eu posso te falar de carteirinha o quanto você vai sofrer. Aqui, ó, o Morvan e o filho João Guilherme também. Eles estão juntos nessa outra foto. Torcedores do Goiás. Ó, o João Guilherme, olhão castanho grande, ó. Ei, mas você olha no Coisa olho de linda. homem, pá. O você João tá- Guilherme é o você tá olhando nenenzinho, pro cara, rapaz. rapaz. Até Você porque que o pai é dele tem o isso? olho verde. Ei, não, acho que esse trem é estranho. E agora uma foto do Atlético também, o Marcos Vinícius e a família dele. Lá no Serra Dourada. Aí, ó, coisa Família linda. unida, jamais Família será unida vencida. jamais será vencida. Dando Parabéns, força pro Dragão. ótimas fotos. Pasqueto, eu queria O aproveitar André então... Isaac que cuida dessa parte de Não, fotos não, aqui. mas vocês estão de parabéns porque realmente as coisas estão sendo inovadas, tem aparecido umas coisas que talvez, para ser sincero, talvez eu nem esperasse que fosse ter esse tipo de novidade e vocês estão de parabéns. Você como coordenando junto com o André Isaac. Ô Dante, e suas sugestões foram acatadas, viu? Qual Na reunião delas? de sexta-noite. Daqui a pouquinho eu te conto. Porque agora vamos com Vila Nova. Tigrão sábado contra a Aparecidense, Aníbal Batista Toledo. Haja coração! O bicho vai pegar. E a Luciana Vitorino esteve hoje à tarde no Onésio Brasileiro Alvarenga. Sem mesmo entrar em campo neste final de semana, a situação do time colorado complicou de vez. Após o Grêmio Anápolis vencer a Aparecidense por 2-0. O Grêmio pulou para 11 pontos e ultrapassou o Vila, que ficou na lanterna do Grupo B. Caso perca para a Aparecidense no próximo sábado, o time poderá ser rebaixado já no domingo seguinte, dia 16 de março, com uma rodada de antecedência.
A situação é feia, mas o atacante Soares não demonstrou estar tão preocupado com o time. Chegou mostrando todos os dentes na coletiva. Não é o momento, né? Nós sabemos da dificuldade, o time adversário ganhou, mas depende da gente, é confronto direto, são 2 jogos de finais, que todos sabem a responsabilidade que tem no próximo jogo de ganhar. Empatou, sinto muito, esse é rebaixamento, mas a gente está pensando positivo, a gente está pensando lá em cima, porque a gente sabe que a gente tem potencial para tirar esse time dessa situação. Soares participou de 3 jogos, já garantiu um gol e aposta nas novas estratégias do técnico recém-chegado Sidney Moraes para reverter a situação. Eu creio que sim. O professor passou a ideia dele, todos pegaram a ideia do treinador. E quando os jogadores compram a ideia do treinador, a tendência é de 100% dar certo. E já está dando certo já nos treinamentos, o povo já está sentindo já a diferença dos treinamentos. E a gente tem que colocar em prática, não adianta só no treinamento chegar no jogo e não fazer. Então o nosso primeiro desafio é sábado e espero que nós possamos sair de lá com uma vitória. Soares talvez esteja mais relaxado porque chegou depois e aí acha que não tem a responsabilidade. Pô, cheguei depois, se cair, não estava aqui antes. Só que eu tenho uma notícia, e aí eu vou colocar no condicional porque assim, eu não tive como confirmá-la, entendeu, Dante? Assim, quente. Mas a pessoa que me falou não mente. Que teve um desentendimento após o jogo contra a Napolina, do Soares com o Tony, porque naquele dia o Soares saiu xingando todo mundo, time juvenil, que não pode tomar gol assim, não sei o que tem. E que o Vitor teria ficado do lado do Tony. Exato. E o Neto Gaúcho mais experiente do lado do Soares. E que o negócio ficou feio. Então, se isso aconteceu, o clima não poderia ser pior. E que estaria dividido, viu, Dante? Os caras mais experientes com os jogadores mais novos. Se isso aconteceu, o clima não poderia ser pior para sábado. Eu diria que se isso aconteceu, nós vou ter que voltar a falar que é lamentável o tal do ciúme de homem com homem. Mais uma vez, eu vou ter que falar. A partir do momento que não pode se dar uma opinião que se tem a respeito do que aconteceu dentro do jogo, a partir do momento que o rapaz não pode chegar ali tentando ser simpático com a imprensa, que ele não estava dando gargalhadas, pelo menos eu não vi, se estava, eu não vi gargalhadas, eu não vi um exagero nenhum, e até acho que esse Soares é um jogador muito corajoso. Ele é corajoso de chegar dentro de campo e cobrar, de chamar a imprensa e de falar, não, eu estou aqui, eu tenho essa possibilidade também. E é um jogador bom de bola, é experiente e poderia sim falar o que quisesse. Eu não acho que, se ele estiver sendo mal recebido, eu acho covardia. Covardia. Porque essa garotada, o Tony não é nenhum dono do Vila. Nenhum Wendel. Nenhum Wendel, muito menos não, Pasqueto. O Wendel é goleiro. Não é nenhum Wendel, muito menos Pasqueto. Ele não é nenhum Leão. Então, eu acho o seguinte, a meninada do Vila pode muito bem também abaixar a bola e respeitar os experientes que estão chegando. Eu vejo o Soares como experiente, pelo que eu estou vendo fora, não tive nem no Vila, não tive. Eu acho que ele é bom de bola, é experiente, chamou a responsabilidade. No primeiro jogo não deu conta de jogar muito, mas eu acho que essas picuinhas, quem cria essas picuinhas tá doido para atrapalhar. Ô Dante, antes do Cleison aqui, ó, Thiago, Jardim Europa. Tá faltando uma bola pro Dante. Manda um abraço pro meu pai, o Carlos Verdão. Aqui, ó, tá aí. Toma as duas aqui, Toma as duas aí, Dante. Não vai atrapalhar com a bola, hein, Dante? Meu negócio é aqui, bacana. Você é goleiro, Dante? Olha lá, pergunta o Pampu. Pampu é goleiro? Goleiro dos bons. Ô, Cleison. Ah, tá bom. Cleison, tá bom. O clima parece que não está bom lá no Vila, hein, Cleison? Não, eu não só acho que a situação parece estar dessa forma, ou seja, ruim, do que eu acredito, sabe por quê? E tudo pela inabilidade da diretoria do Vila Nova, infelizmente. Inabilidade, olha que bonito. Sabe por quê? É a falta de habilidade, sabe por quê? Essa habilidade que o Dante mostrou com as mãos faltou para a diretoria do Vila Nova. É porque a diretoria, no primeiro instante, ela criou uma expectativa em cima dos meninos, os garotos do Vila Nova, né? E criou para todos essa expectativa de que a garotada daria certo. Né, e dando chance, dando oportunidade, quando todos cobravam mais jogadores experientes que pudessem vir, acrescentar, inclusive ajudar essa garotada. E a garotada, eles acreditaram que dariam conta do recado. E quando o Vila Nova começou a cair de rendimento, justamente quando perdeu jogadores experientes, como o Neto Gaúcho na defesa,
perdendo o Robson. Que não foi culpa da diretoria. Não foi culpa da diretoria, Não exatamente. foi culpa da diretoria. Nessa questão, eu acho que a nessa diretoria questão, do Dante, Vila, nessa Cleison, questão, pra mim, ela não foi culpada porque ela perdeu os jogadores. Só que eu falo o seguinte, aí o que aconteceu? Ela contratou muitos jogadores e de uma vez só ela tirou a molecada. Teve menino que ela rebaixou novamente para o time de juniores. Ela afastou alguns garotos, certo, colocou à disposição. E aí esses experientes chegaram e a garotada se sentiu ameaçada por eles. Tipo assim, poxa, nós somos os culpados. E aí vai então, receber mal, Cleison? Não, Justifica. calma, eu não tô justificando. Pra mim tá errado. Eu tô citando aqui pra mim o problema. Aí o que aconteceu? Ela mesma causou um racha. Ela causou um racha entre os jogadores. Por quê? Porque ao jogar a garotada como responsável e trazendo jogadores experientes para reforçar, ela automaticamente forçou esse racha. Ou seja, a garotada pensou, estão chegando aí os salvadores e nós então somos os culpados. E aí ficou essa situação toda. E tá errado isso para mim. Faltou a habilidade do diretor do Vila Nova. Vamos lá, Dante. Deixa eu terminar. Olha, eu acho o seguinte, rapidinho. Estão cobrando demais da diretoria do Vila Nova. Tá exagero. Tá virando uma coisa... Nunca gostei desse tipo de coisa. Eu não fiz isso nem com a diretoria passada. Tá virando coisa cantada. Tá virando coisa cantada. Há muito exagero na cobrança e tá atrapalhando a diretoria do Vila fazer o trabalho dela. Tem erro? Tem. Demorou a contratar? Demorou. Mas tem acertos também. Vamos embora? Vamos. Passou rápido, hein? E foram muitas mensagens, infelizmente não dá para ler todas mesmo. Mas aqui, ó, Romilton, torcedor do Atlético. Dante, seus comentários são os melhores. Infelizmente não deixou o nome aqui. Um outro aqui também elogiando o Cleison Teixeira. São inúmeras mensagens. Um abração para todo mundo que acompanhou com a gente esse programa, fez com a gente esse programa. E amanhã, às 1h30 da tarde, ou melhor, à 1h da tarde, 1h15, melhor dizendo. 1h15. Resolve. 1h15. Tem a Luciana com o André Isaac até as 2h. E a gente volta amanhã às 7h15 da noite com o PUC TV Esportes. Falou, moçada, um abraço.